Viva, galera! Meu nome é Ana Faria, sou autora do blog Enquanto Somos Jovens, nome também deste canal do YouTube que você está assistindo. Já deixa o seu like nesse vídeo para você não esquecer, se inscreva se você não é inscrito e vamos comigo que hoje o tema é profundo. Há 13 anos eu me tornei cristã protestante. Durante muito tempo eu acreditei que depressão era uma doença que não atingia os crentes, os evangélicos. Eu acreditava que o crente que realmente cresce em Deus e buscasse a Deus, ele jamais teria esse tipo de doença que ataca as emoções, que ataca a mente, que ataca a alma, doenças de alma. E eu acreditava também que crente não podia tomar remédio para esse tipo de coisa, porque você tinha que buscar sua cura através de apenas, né, através de oração, de jejum, de ler a Bíblia, de ir à igreja, fazer correntes e tudo isso. Eu já cheguei a ouvir em algumas igrejas que quem causava a depressão nas pessoas era o diabo, então se algum crente tivesse com depressão é porque ele tinha alguma brecha na vida dele, estava em pecado, que permitiu o diabo agir na vida dele e por isso a pessoa estava com depressão. Só que nesses mais de 10 anos, mais de uma década, conhecendo várias pessoas cristãs, pessoas realmente apaixonadas por Cristo, pessoas que são fervorosas, que realmente praticam a fé, que levam a fé a sério, que creem na Bíblia e buscam a Deus, eu encontrei várias dessas pessoas muito sérias com relação à religião e à fé que elas têm, passando por depressão. E eu não conseguia entender como uma pessoa, como um crente, podia ter depressão. Alguma brecha tinha que ter na vida dessa pessoa. E aí eu gravei até um vídeo aqui, um vídeo longo, um dos primeiros vídeos que eu postei no canal, falando um pouquinho sobre a busca da felicidade e um pouco sobre o que eu passei nesses últimos 2, 3 anos. Eu não tive, assim, depressão, um diagnóstico, você está com depressão, mas eu tive vários sintomas de depressão e eu precisei buscar o psiquiatra para tomar remédios, eu precisei buscar terapia, eu já frequentei alguns psicólogos, já fui no psicanalista e comecei a sentir um vazio muito grande no meu coração. Isso era uma coisa que não entrava na minha mente, porque eu sempre ouvi que as pessoas que se convertiam à religião evangélica, elas eram totalmente preenchidas pela fé, pela pessoa de Jesus, então que não havia mais vazio dentro delas. Só que nesses últimos 2, 3 anos, eu comecei a sentir um vazio tão grande dentro de mim, uma dor de alma tão profunda, que eu comecei a me questionar se eu realmente tinha me convertido, se eu realmente acreditava em Deus, ou que se não tinha sido uma ilusão, se realmente eu não tinha entregado meu coração para Ele e por isso eu estava passando por tudo aquilo. Então, como eu disse, eu me tornei cristã protestante há 13 anos, mais ou menos, mais de uma década. Depois de alguns anos de convertida, eu senti a necessidade de estudar teologia, de estudar mais sobre a palavra de Deus e aprender melhor sobre tudo aquilo que eu sempre tive curiosidade. Muitos dos meus trabalhos, na ONG que eu trabalhei, nos ministérios que eu participo, envolvem o ensino do Evangelho. E eu não queria ensinar nada da minha cabeça, nenhuma interpretação minha. Eu queria ter a certeza de que o que eu estava ensinando era realmente o Evangelho de Cristo e não distorções ou coisas grotescas que às vezes a mente do ser humano cria. Foi então que eu conheci o Labri. O Labri é um centro de estudos de teologia. Na verdade, a proposta é muito maior do que essa. Labri significa abrigo, então é um local onde as pessoas são acolhidas para tirar as suas dúvidas sobre a fé, estudar sobre teologia, conhecer pessoas que estão às vezes com os mesmos tipos de problema, os mesmos tipos de questionamento e conversar sobre Deus, sobre Cristo, sobre a palavra de Deus. Graças a Deus, a sede do Labri Brasil é em Belo Horizonte, então eu pude frequentar em 2014 o curso de teologia que eles oferecem. Nesse curso eu tive contato com muitos professores excelentes, pessoas sérias, que são realmente cristãos, que vivem a fé em que acreditam, pessoas esclarecidas,
muitas vezes desprovidas de todo aquele misticismo que a gente encontra em algumas igrejas. Eu fiquei apaixonada, eu conheci vários autores fantásticos, o autor que eu mais gosto é o C.S. Lewis. Qualquer livro dele que você ler, você vai ficar impactado. Eu sou fã do C.S. Lewis. E todas as minhas leituras, a cada capítulo, a cada livro que eu leio, mais preconceitos são derrubados dentro da minha mente. E parece que as escamas dos meus olhos vão caindo e eu vou enxergando, tipo aquele filme Matrix, que a gente está vivendo numa Matrix, uma coisa meio ilusória, e aí você sai da Matrix e se dá conta que a realidade, a verdade, é muito maior do que aquilo que a gente conhecia. E a minha visão de Deus e da fé cristã, que era embaçada, ela começou a se tornar mais nítida. E eu entendi o que é ser humano, de acordo com o que o cristianismo ensina. Nós somos seres humanos por inteiro. Nós somos corpo, alma e espírito. Não dá para separar. Então não adianta só eu ir para academia e ter uma alimentação super balanceada e ficar saradona, porque a alma e o espírito também precisam de alimento. Eu entendi também que o nosso tempo aqui nessa vida é uma peregrinação, que nós estamos em construção. Ou seja, a cada dia, se nós permitirmos, se abrirmos o nosso coração, Deus, através de Cristo, Ele realmente nos aperfeiçoa, nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores. Mas muitas vezes Deus permite que a gente passe por problemas como se fosse aquela ilustração do ouro que é submetido a altas temperaturas para ser depurado, ou seja, através desse processo de depuração, aquilo que é sujeira, aquilo que é dejeto, aquilo que não é ouro, ele é retirado e o ouro puro ele começa a aparecer. E nessa nossa caminhada a gente muitas vezes sofre muito. Cada um tem um tipo de problema, pode ser um luto, um casamento desfeito, um emprego que foi perdido, uma desilusão ou até mesmo uma predisposição genética a determinados tipos de doença, como por exemplo a depressão. Uma psicóloga me falou que para ela o paciente evangélico era um dos mais difíceis de tratar, porque existe uma resistência muito grande em aceitar que ele precisa de ajuda, em procurar um médico, procurar a terapia, aceitar tomar remédio, porque ele acha que isso aí vai contrariar algum princípio da fé dele, porque ele vai pecar se ele fazer essas coisas. Muitas vezes a pessoa precisa chegar no fundo do poço para admitir que sozinha ela não dá conta, que ela precisa de ajuda e vai lá e busca um médico. Então, gente, a doença da alma, a depressão, a melancolia e todas essas, que eu nem sei citar o nome de todas, elas podem acometer um crente, sim. Ninguém está imune. E não quer dizer que se você está passando por esse tipo de problema, você não tem fé, você vive uma mentira, você realmente não crê em Deus, Deus não ama você. Não é nada disso, não quer dizer nada disso. Então não hesite em buscar ajuda, não se permita chegar ao fundo do poço para buscar ajuda. Entenda que somos seres humanos por inteiro. E o principal mandamento não é realmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Amar a si mesmo quer dizer cuidar de si, e cuidar de si por inteiro. É cuidar da sua saúde física, é cuidar da sua saúde mental, é fazer uma boa alimentação, é buscar médicos quando é necessário. Se você tem dúvidas sobre uma diagnóstica, se você tem dúvidas sobre um diagnóstico, sobre uma prescrição de algum remédio, consulte 2 ou 3 médicos, peça outras opiniões, mas não faça as coisas por conta própria, porque algumas doenças elas não se curam por si só e a gente precisa buscar ajuda antes que seja tarde demais. Pode ser que a gente chegue num estado que não consegue mais sair, pode ser que às vezes pensamentos ruins tomem conta da sua mente e você acaba cometendo uma besteira. Ninguém é super-homem, ninguém é super-herói. Nós precisamos uns dos outros para nos ajudarmos. E óbvio, precisamos de Deus. Então, se você tem ou já teve depressão, ou tem alguém da sua família, ou alguém próximo a você passando por isso, não questione a fé dele, não questione o relacionamento dele com Deus.
Não fique acusando a pessoa, mas compreenda que aquilo é uma doença, que a pessoa está passando por um momento difícil e que ela precisa da sua ajuda. Não a julgue se ela decidir fazer terapia ou se ela decidir tomar remédio. Não diga a ela que isso não é de Deus, que isso é pecado. Óbvio, gente, que como somos seres humanos por inteiro, participar de uma congregação, aprender sobre a palavra de Deus, orar. A oração é uma das coisas mais importantes e mais difíceis da vida de um cristão. O hábito de orar é um dos maiores desafios e uma das coisas que mais surtem efeito. A gente sabe disso, mas a gente acaba deixando para lá, deixando o cotidiano nos consumir e não temos tempo para fazer a oração. Tudo isso é importante, mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que a gente não se martirize, que a gente não se condene. Deus não faz isso com a gente. Se Ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar, é justamente porque Ele não quer nos condenar. Ele quer nos libertar de todo jugo, de toda escravidão, de todos os pensamentos acusadores. Deus não faz isso com a gente. Deus cuida, Deus ama. Então se ame. Busque ajuda, cuide-se por inteiro. Leia a Bíblia, estude teologia. Talvez você não consiga estudar coisas muito complexas, mas tem livros básicos, livros fáceis de ler. Você precisa aprender mais sobre a sua fé. Você precisa sanar as suas dúvidas. Você precisa se preparar para falar da sua fé para as pessoas. A gente não crê só por crer. A gente crê em algo que tem fundamento, que tem explicação. Algumas coisas de Deus são mistérios. Nós não vamos ter respostas para tudo, mas as coisas de Deus não são confusas. As coisas de Deus não são absurdas. As coisas de Deus não são sem fundamento. A fé cristã, ela tem um fundamento muito sólido e por isso sobrevive há mais de 2000 anos. Na verdade, quando a gente entende a Bíblia, a gente vê que a figura do Cristo ela é apresentada desde Gênesis. E é muito lindo quando a gente entende como Deus vai se revelando de Gênesis a Apocalipse, abarcando toda aquela história dos hebreus e depois incluindo a gente, os não hebreus. E eu finalizo aqui citando duas músicas que eu acho que tem muito a ver com esse vídeo. Eu vou deixar o link para vocês escutarem. Escutem as músicas, reflitam sobre as letras. Uma das músicas é uma música do Marcos Almeida chamada Toda Dor é por Enquanto. Olha que linda essa frase. Toda dor é por enquanto. A outra música é da banda Palavra Antiga chamada Esperar é Caminhar. Fala um pouquinho sobre como a nossa visão sobre Deus muitas vezes é embaçada. E às vezes a gente serve a Deus, mas um Deus da nossa imaginação. Um Deus que a gente criou. Porque o Deus verdadeiro, ele vai muito além daquilo que a gente consegue imaginar. Nós precisamos conhecer esse Deus que a gente serve, conhecer o Cristo que nos leva até o Pai e conhecer o verdadeiro Evangelho. E admitir que muitas das coisas que são ensinadas por aí, muitos dos evangelhos que são pregados por aí não tem nada a ver com Jesus. Não permita que qualquer coisa entre na sua mente e não admita que qualquer coisa seja verdade. Busque a verdade. Você é inteligente. Coloque aqui nos seus comentários o que você achou desse vídeo. Vamos conversar sobre isso. Eu sou uma estudante de teologia, eu não sou uma teóloga, muitas vezes eu não tenho as palavras para explicar todas as coisas, mas eu posso indicar livros para vocês, eu posso indicar músicas, eu posso indicar palestras, vídeos que tem no YouTube, tem muita coisa bacana para ajudar a gente a abrir a nossa mente e sair dessa matrix que fica nos iludindo e nos fazendo perder tempo com coisas que não vão nos aproximar de Deus. Cuide de você por inteiro e é isso aí. Um grande beijo, espero que eu possa ter ajudado você a ajudar outras pessoas.